Eu gostaria que você abrisse a palavra de Deus no livro de Êxodo, no capítulo 23, no verso 20 ao verso 23. Livro de Êxodo, capítulo 23, do verso 20 ao verso 23. Diz assim: Eis que eu envio um anjo adiante de ti para te guardar pelo caminho e te leve ao lugar onde tenho preparado. Guarda-te diante dele e ouve a sua voz, e não te rebeles contra ele, porque não perdoará a vossa transgressão, pois nele está o meu nome. Mas se diligentemente lhe ouvires a voz e fizeres tudo o que eu disser, então serei inimigo dos teus inimigos e adversário dos teus adversários. Porque o meu anjo irá diante de ti e te levará aos amorreus, aos heteus, aos ferezeus, aos cananeus, aos heveus, aos jebuseus, e eu os destruirei. Amém? É um Deus que nos conduz em vitória. É um Deus que trabalha nas nossas vidas em todo o tempo. E se nós lermos alguns versos antes desse capítulo, no capítulo 20, no verso 20, Moisés ele alerta o povo dizendo assim: não temais, Deus veio para vos provar e para que o seu temor esteja diante de vós, a fim de que não pequeis. Amém? Então Deus está no comando e no controle de todas as coisas. E em todas essas coisas nós somos mais do que vencedores. E Deus está trabalhando nas nossas vidas em todos os momentos. Então Deus quer nos orientar, nos dirigir na nossa caminhada, quer nos dar proteção devida, né? A proteção que vem sobre medida, sobre a tua vida, sobre a tua casa, né? E então eu vejo um Deus que nunca, né? Ele chegou para as pessoas dizendo assim: vocês não vão passar por dificuldades. Não, ele diz assim: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Jesus falava dessa realidade, né, da vitória que é conquistada através de grandes batalhas. E Moisés está vivenciando com o povo aqui este momento que Deus estava se revelando de uma maneira tão especial a este povo, conduzindo este povo, né, pelo caminho a qual ele estava trilhando, para levá-los ao local onde Deus tinha preparado uma terra abençoada, uma terra prometida. Então, meu irmão, eu tenho certeza que na nossa trajetória neste mundo, na nossa trajetória neste local a qual nós temos vivenciado esses momentos, seja aqui no Brasil, ou seja em qualquer parte do mundo onde exista pessoas reunidas em nome de Jesus. As portas dos templos ou das igrejas podem estar fechadas, mas a igreja jamais está fechada ou impedida de louvar e exaltar o Senhor. E é isso que nós vamos fazer, e é isso que nós estaremos fazendo em todo o tempo, porque nós podemos celebrar ao Senhor em todo o tempo. E Deus estava levando este povo a um caminho que ia conduzi-los, né, além daquelas adversidades que eles estavam enfrentando. E Deus estava conduzindo aquele povo a uma terra, mas uma terra onde eles teriam que lutar, teriam que combater contra adversários, contra inimigos. E os inimigos que habitavam naquela terra eram gigantes, eram os jebuseus, os cananeus, os heveus e vários outros inimigos que tinham adentrado e ali habitado naquela terra. E Deus falou assim: eu vou conduzir vocês até eles, porque eu quero que você entenda que essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé, e essa vitória que faz nos triunfar em meio aos momentos de maiores dificuldades. Então, neste caminho a ser trilhado, a primeira coisa que nós temos que entender, que Deus nos dá a sua proteção. Deus nos dá a sua proteção no meio dessa trajetória, no meio deste caminho a ser trilhado.
No verso 23 que nós lemos, capítulo 23, no verso 20, o Senhor diz assim: eis que envio um anjo adiante de ti, para te guardar pelo caminho. Amém? Eis que envio um anjo adiante de ti. E Deus fala desse anjo, esse anjo que está em letra maiúscula, nada mais do que o próprio Senhor dos Senhores, o Senhor forte e poderoso nas batalhas. É este que vai à frente, é este que pode nos dar proteção devida em todo tempo e em todo lugar. E ele diz assim, que este anjo daria proteção, estaria guardando a vida deles, e a palavra de Deus diz assim, no verso que nós lemos, diz assim: esse anjo vai guardar o teu caminho e te leva ao lugar que tenho preparado. Guarda-te diante dele e ouve a sua voz, não te rebeles contra ele, porque não perdoará a vossa transgressão, pois nele está o meu nome. Nele está o nome que é sobre todo nome. Lá em Isaías, no capítulo 9, no verso 6, fala da realidade deste nome que é sobre todo nome. A palavra de Deus é assim: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros. O seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Amém? É este nome que é sobre todo nome, este nome a qual foi dado toda a autoridade nos céus e na terra. E ele diz assim: este anjo vai estar indo adiante de vocês. Não se rebele contra ele, não se rebele, porque sobre ele está o meu nome, o nome que é sobre todo nome. Sobre ele está este nome, que é o nome maravilhoso, é o maravilhoso Conselheiro, é o Deus forte, é o Pai da eternidade, é o Príncipe da paz. E é esta paz que o Senhor quer fazer abundar sobre os nossos corações em todo este tempo. Em todo este tempo de incerteza, que a paz que excede todo entendimento possa guardar o vosso coração e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Então Deus envia a sua proteção no meio do caminho, guardando, trilhando o caminho a qual nós devamos seguir. E a palavra de Deus nos relata uma história, lá em 2 Crônicas, no capítulo 20, conta-nos a história de um rei chamado Josafá, que um dia ele se levanta, ele se posiciona ali no seu reino, e ouviu uma história, ouviu ali um relato, um noticiário, que vinham inimigos em direção ao seu reino, viriam para tentar destruí-lo. E é interessante porque no capítulo 2 Crônicas 20, no capítulo 2 diz assim, no capítulo 2, no verso 20, no verso 2 diz assim: então vieram alguns que avisaram a Josafá, dizendo: grande multidão vem contra ti, da além do mar, da Síria, e eis que já estão próximo, já estão chegando bem próximo. E aí no verso de número 4, de 3, diz assim, que Josafá teve medo. Então, nesse caminho, nessa proteção que Deus nos dá, eu quero que você possa, como diz o Salmo 91, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, pode encontrar à sombra do Onipotente o descanso devido. É estar à sombra do Onipotente. E a palavra de Deus diz que quando ele se coloca ali diante do Senhor, ele começa a buscar o Senhor, começa a buscar ao Senhor forte e poderoso na batalha, e ao começar a buscar ao Senhor, ele abre o seu coração, ele expõe as suas limitações que você tem, que eu tenho, que todos nós temos. E diz a palavra de Deus no verso de número 4, que diz assim: Judá se congregou para pedir socorro, também de todas as cidades de Judá veio muita gente buscar ao Senhor. Porque no verso de número 3 diz assim que Josafá, ele teve medo. Josafá teve medo
E o medo veio sobre o seu coração, e o medo fez com que ele repensasse algumas coisas, e o medo tem este poder também, não de nos parar, mas de fazer com que nós possamos repensar algumas coisas. E hoje, ao levantar, de manhã eu tinha colocado um horário determinado para levantar, e eu falei: Deus, eu quero voltar à prática daquilo que eu já tinha feito há muito tempo atrás, que é levantar 1 hora antes do horário que eu tenho proposto, ou previsto, para tomar banho, tomar café, me ajeitar, tudinho. E aí eu coloquei o relógio para despertar 1 hora antes, e depois eu coloquei a hora certa que eu precisava levantar, posteriormente. E foi tão interessante, porque antes de dar aquela hora devida que eu tinha colocado, 1 hora antes, eu acordei. Então, é um carinho de Deus, de uma maneira tão especial ali, poder, naquele momento, na própria cama, ali me ajoelhar e começar a falar com Deus. E começar a colocar diante de Deus, todo dia, o meu coração, aquilo que estava atemorizando. Não que eu não tivesse, eu não tenha outro horário de devocional, eu tenho outro horário. Mas foi interessante que naquele momento, eu falei: Deus, eu quero me colocar diante do Senhor 1 hora antes. Um tempo atrás, Deus incomodou muito meu coração, dizendo, quando Jesus chega aos discípulos, e chegando aos discípulos, ele questionou essa questão da oração. E ele disse aos discípulos: vocês não conseguem vigiar comigo nem 1 hora sequer? Então o padrão de Deus, ele vai além do nosso padrão. Porque quando nós estabelecemos 1 hora, quando nós estabelecemos algo diante de Deus, como eu estou comentando com você, parece que você atingiu o ápice. Quando Deus fala: não, isso não é o ápice, isso é apenas o fundamento. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Clama a mim e eu vou te responder. Eu vou te anunciar coisas grandes que você não sabe. Então Josafá estava diante daquele grande dilema, e ele começa a se colocar diante de Deus. Ele começa a colocar coisas práticas diante do Senhor, dizendo: Deus, nós vamos jejuar, nós vamos nos colocar diante do Senhor. E nós entramos nessa semana no momento de oração e de jejum. Nós convocamos a igreja para estar orando cada dia, jejuando cada dia, se colocando diante do Senhor. E nós não tínhamos noção de todas essas leis que surgiriam nessa semana. Mas Deus está no controle, comandando todas as coisas. E aí Josafá começa a orar, a falar com Deus. E aí no verso de número 6 ele diz assim: ah, Senhor Deus de nossos pais, porventura tu não és Deus nos céus? Não és tu que dominas sobre todas as coisas? Todos os reinos, todos os povos, contigo está a força, contigo está o poder. Josafá tinha ciência do poderio deste Deus, do comando deste Deus que conduz o seu povo pelo caminho a qual deva andar, porque ele tinha ouvido relatos dos seus antepassados. E nós temos ouvido relatos de muitas pessoas que deram a sua vida por amor ao Evangelho no Brasil. E nós somos frutos de pessoas que lá no passado sofreram, para que hoje nós pudéssemos ter essa liberdade religiosa, a qual nós podemos apregoar o nome deste Deus. E aí ele começa a falar das conquistas que este Deus tinha executado. E aí no verso de número 9, Josafá diz assim: Deus, se algum mal nos sobrevier, espada por castigo, peste ou fome, nós nos apresentaremos diante dessa casa e diante de ti, pois o teu nome está nessa casa, e clamaremos a ti na nossa angústia, e tu nos livrarás, tu nos ouvirás e tu nos livrarás. Josafá tinha essa consciência de que Deus daria a proteção devida, mas que Deus não isentaria o povo de entrar no confronto, na batalha. E nós podemos entrar neste confronto, nessa batalha, porque se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar a minha face, eu ouvirei dos céus, eu perdoarei os seus pecados, e eu sararei a sua terra.
Isso está no verso 14, mas no verso 13 o Senhor diz assim: se eu cerrar os céus, se eu levantar a peste, que venha sobre o povo, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, diante das circunstâncias mais adversas, o Senhor estava dizendo: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar a minha face, eu vou ouvir dos céus, eu vou perdoar os seus pecados. Quando ele fala isso, ele está falando daquele local que foi separado, consagrado, para que o povo pudesse apresentar ali as suas ofertas. O Senhor é o Deus de toda a terra. A despeito de não habitar em templos feitos por mãos humanas, Deus, ele preza o local de adoração, de culto. Por isso nós vamos estar pregoando essa palavra, e essa palavra não vai entrar somente em alguns lugares ou corações aqui presentes, mas vai pelos 4 cantos dessa terra, apregoando essa realidade deste Deus que nos dá proteção devida, que nos guarda pelo caminho a qual nós devemos seguir. E ele começa a orar e se colocar diante de Deus. E aí eu vejo que naquele momento, reportando lá a Êxodo, no capítulo 23, no verso 21 em diante, nós temos que estar atento, não somente para entendermos Deus nos direcionando neste caminho, a proteção de Deus neste caminho, o comando, o controle de Deus, mas estar atento, em segundo lugar, a ouvir a sua voz. Nós temos que estar atentos a ouvir a sua voz. Lá em Êxodo, no capítulo 23, no verso 21 e 22, diz assim: guarda-te diante dele e ouve a sua voz, mas se diligentemente ouvires a sua voz e fizer de tudo que ele propor. Então, quando ele fala deste anjo, ele fala de um anjo que tem o comando e o controle sobre todas as coisas. Não é um anjo qualquer, é o Senhor, é Jesus ali. É o momento quando Jesus, no Antigo Testamento, ele se manifestava, porque ele é antes de todas as coisas. Quando Deus estava criando todas as coisas, Deus disse assim: façamos o homem à nossa imagem e semelhança. O Senhor estava ali presente, o Deus triuno ali presente. E neste momento de Êxodo 23, o Senhor se mostra poderoso também, e o Senhor dizendo: ouça a voz desse anjo, desse que é o Senhor, poderoso na batalha. Quando Josué estava lutando, estava enfrentando o inimigo, e ele de repente ele entra num local, e ele ali vê um homem que era um soldado grande, um general, e ele diz: você é dos nossos ou é do inimigo? E ele diz assim: eu sou o Senhor poderoso, o Senhor todo-poderoso. E diz a palavra de Deus que Josué, ele se prostra diante daquele que era o Senhor forte e poderoso nas batalhas. É este Deus que devemos estar atentos. A palavra de Deus diz assim: esteja atento a ouvir a sua voz, aquilo que ele está falando. Então Deus requer de nós essa atenção, meu amado irmão. E eu creio que neste momento a qual nós estamos passando, é necessário que nós possamos aplacar todas as vozes estranhas e ouçamos a voz de Deus. O inimigo é tão astuto neste momento de reclusão nos lares, né? E eu vi hoje um vídeo onde um irmão morando fora do Brasil, ele é brasileiro, mas está morando em outra parte do mundo, ele falava sobre isso. O que as empresas, né, de rede de televisão fez, né, pagas? Liberou todos os canais, porque precisamos dar entretenimento, precisamos envolver as pessoas, né, para que elas não fiquem, né, tediosas, né, enfadadas com... Não. Quando neste momento é tempo de nós revermos algumas coisas, é tempo de nós entrarmos no nosso quarto
nós falarmos com o nosso Pai em secreto, que Ele em secreto, Ele vai nos ouvir. Ele vai ouvir a nossa voz. E Ele vai dar voz de comando em todo momento. Então, naquele momento, não que você vai estar alienado em relação àquilo que está acontecendo de maneira nenhuma. Mas você não precisa de entretenimento, meu amado irmão, para cobrir todas as suas horas. Você tem um Senhor que comanda todas as coisas. O Senhor que já revelou tudo o que iria acontecer antes das coisas estar acontecendo. Lá em Mateus no capítulo 24, o Senhor diz assim, que haveria de falar de guerras, de rumores de guerras, de pestes, de fome, e Ele diz assim, não se preocupem, porque é apenas o princípio das dores. E aí você vai para o livro de Daniel, e quando estava fazendo um seminário, a faculdade teológica, eu lembro de estudar esses dois livros, Daniel e Apocalipse. E Daniel é considerado o Apocalipse do Antigo Testamento. Um homem que viveu muitos anos antes, séculos antes, né, de João, que foi o último escritor do Novo Testamento. E de repente ele traz revelações tão presentes, porque o mesmo Espírito que estava sobre Daniel era o mesmo Espírito que estava sobre João, e é o mesmo Espírito que está sobre as nossas vidas, que está nos dirigindo neste caminho. Então, meu amado irmão, ouça a voz de Deus, ouça a voz do comando de Deus em meio a todo este momento de caos. Lá em Tiago, no capítulo 1, no verso 19, diz assim: todo homem, ele seja pronto para ouvir, seja tardio para falar. Todo homem seja pronto para ouvir. Por isso que Deus, ele ressalta isso, porque nós temos naturalmente uma prontidão, como ser racional, de falarmos, de ponderarmos, né? De querermos discutir as nossas ideias, quando o Senhor diz assim, ó, esteja pronto a ouvir. Em primeiro lugar, esteja pronto a ouvir o que Deus quer falar com você. Seja pronto para ouvir o que o teu líder, o teu pastor quer falar com você, aí onde você está ouvindo essa mensagem, onde Deus tem te colocado, também esteja pronto para ouvir. Como missionário que eu fui na África durante 2 anos, eu vi muitos missionários como balão solto, não estavam ligados a igreja nenhuma, e quando eu cheguei ali na África, eu falei, Deus, eu quero estar ligado a uma igreja local. E ali nós oramos e nós ficamos durante aquele período de 2 anos ligados a uma igreja local, porque nós precisávamos ser pastoreados, orientados por aquele grupo local ali. Tinha minha liderança, tinha o meu pastor me cobrindo, mas ali naquele local também. Da mesma forma, eu vejo que nesses dias, Deus está querendo falar algo aos nossos corações. Deus está falando algo aos nossos corações, quando Ele diz assim, olha, no mundo vocês vão ter muitas aflições. Então isso que nós estamos passando, é algo que afeta uma parte, outra parte, o mundo todo. Vivemos um momento, anos atrás, quando aconteceu aquela questão do ebola, mas era uma coisa muito local, lá na África. Então ficou ali no coração daquele continente tão vulnerável, um continente que eu vejo um continente aberto espiritualmente para receber das coisas de Deus, onde homens de Deus também andaram ali apregoando a palavra, mas hoje vejo muitas vezes um continente escravizado, né? Muitas vezes pelo engano, e de repente o Senhor falando, mostrando algo que está acontecendo em todos os lugares, nos lugares mais chiques, como nos lugares mais pobres. Não escolhe cor, não escolhe raça,
não escolhe credo, não escolhe nada, entra. John era tão sorrateira, mas o Senhor estava dizendo: ouça a minha voz, ouça a minha voz neste momento de batalha. Eu creio que é tempo de nós ouvirmos a voz de Deus, é tempo de nós entrarmos no nosso quarto. Fala de intimidade, fala de relacionamento com Deus, fala de abrirmos o nosso coração e falarmos com Deus, porque a palavra de Deus diz em Mateus no capítulo 7, no verso 24, que todo aquele, pois, que ouve as minhas palavras, as palavras do Senhor Jesus, e as pratica, será comparado ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. Ele estava falando sobre aquele que ia fazer algo prosperar, que era ouvir e aplicar. E eu creio que é tempo de nós, como igreja, revermos alguns conceitos. Nós temos ouvido muito da parte de Deus, mas quanto nós temos praticado? Nós vivemos no mundo da tecnologia, onde nós temos muita informação e tem muita gente desinformada. Então é tempo de nós pararmos e ouvirmos a voz do Senhor. E o Senhor, neste momento, Ele quer falar conosco, porque Ele falou assim: eu vou embora, eu vou deixar vocês, não vou deixar vocês órfãos, eu vou enviar a vocês o Espírito Santo, o Consolador, que vai estar com vocês, que vai estar do lado de vocês, acompanhando vocês, vai estar encorajando vocês em meio à batalha. E a palavra em grego, paracleto, quer dizer o conselheiro, aquele que está do lado, aquele que está relembrando, as vitórias. Era uma função de uma patente do exército romano, que estava do lado ali, acompanhando os soldados, e à medida que os soldados iam na batalha, tinha aquela classe de soldados, que eram essa patente, que era tida como o consolador, que trazia à memória as vitórias conquistadas por aquele exército. Isso fazia com que aquele povo se motivasse. E foi isso que em 2 Crônicas nós vemos lá no exército de Josafá. Quando ele se coloca diante de Deus e diz assim: Deus, o Senhor porventura não é o Deus dos céus, o Deus que fez com que os povos fossem, Senhor Deus, retirados, Deus, daquela terra, e nós passamos a dominá-la? Não és tu, Senhor Deus, que deu a ordem que se alguém neste local, onde foi levantado aquele templo pelo rei Salomão, e o Senhor disse assim: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar a minha face, eu vou ouvir dos céus. E Deus está ansioso neste tempo que nós possamos ouvir a sua voz, mas Ele quer também ouvir a nossa voz em oração. Ouvir a nossa voz em oração. E para isso nós temos que estar atentos. Temos que ser como essa casa, que é edificada sobre a rocha. Aquela casa que ouve a palavra e coloca a palavra em prática. E aí em 2 Crônicas, no capítulo 20, no verso de número 15, a palavra de Deus diz assim, Deus falando ao rei Josafá: dai ouvidos todo o Judá, e vós moradores de Jerusalém. É Deus falando àquela igreja local. É Deus falando ao rei Josafá. E como é que eu sei isso? No verso 14 diz assim: então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação. Veio o Espírito do Senhor no meio da congregação, e eu me coloco como profeta de Deus no meio dessa congregação para dizer: dai ouvidos à voz do Senhor, dai ouvidos à voz do Senhor, ó Judá e moradores de Jerusalém, e
tu, ó rei Josafá, o que diz o Senhor? Não temais, nem vos assustei, por causa desta grande multidão, porque a peleja não é vossa, é de Deus, é do Senhor forte, poderoso nas batalhas. E o Senhor estava dizendo através daquele profeta que estava ali naquela congregação e levantou uma palavra vinda da parte de Deus dizendo: ouça, dai ouvidos à voz do Senhor. Dai ouvidos. Então nós estamos nessa batalha, estamos fazendo aquilo que é da nossa parte. Estamos nos guardando, estamos nos higienizando, né? Eu vi uma reportagem agora vindo para cá. Eu já atravessei algumas vezes daqui para Vicente Carvalho. E as balsas, elas param, cabe 700 pessoas, eles estão levando 200 pessoas por vez. E todas as vezes que chega a barca, a balsa naquele local onde eles vão descer os passageiros, eles higienizam, limpando cadeira por cadeira. Eu fico imaginando que a limpeza que fizeram ali 500 vezes ali por dia era que deveria ter sido feita durante anos. Porque será que no dia a dia é feita uma higienização correta? Então Deus, ele começa a falar conosco, né? Deus, ele começa a falar com o povo. E se você for ler o livro de Levíticos, Deus falando da maneira como o povo devia se portar diante da congregação. E Deus fala de higiene pessoal, meu amado irmão, orientando o povo. E Deus diz assim: o povo tem que ser santo, o povo tem que ser limpo, o povo tem que se apresentar diante de mim de maneira santificada, em todos os aspectos, espírito, alma e corpo. E aí eu vejo que Deus, ele quer nos levar adiante. E aí no capítulo 23 de Êxodo, nós vamos para finalizar essa mensagem dizendo: nós seremos levados diante do combate, mas com a certeza da vitória. Lá em Êxodo capítulo 23, no verso 22 e 23, diz assim: serei inimigo dos teus inimigos e adversário dos teus adversários, porque o meu anjo te levará aos amorreus, aos heteus, aos fariseus, aos cananeus, e eu os destruireis. Deus estava dizendo àquele povo: vocês serão levados ao combate diante dos vossos inimigos. Ah, Deus, assim não dá. Eu quero vitória, mas eu não quero combate, não. E Deus falou: não, tem vitória, mas tem que haver combate. Tem vitória? Tem, mas tem combate. Tem batalha. E nós vencemos essa batalha. E o Senhor diz assim: porque o meu anjo, ele vai te conduzir, ele vai te levar à vitória, mas para conquistar a vitória, o inimigo precisa ser vencido. E o nosso adversário, ele brama como leão buscando a quem possa tragar. Ele não dá descanso. E foi isso, né? Nesse combate, às vezes nós olhamos e falamos: Deus, mas o Senhor vai nos dar vitória, por que nos levar diante dos nossos inimigos, ou diante daqueles inimigos? Parece ser incoerente, né? Mas Deus estava dando a direção correta. Talvez a direção que Deus está dando para você, aos teus olhos, seja uma direção incoerente. Mas, meu irmão de Deus, prossiga em frente. Prossiga em frente. E aí, em 2 Crônicas, no capítulo 20, no verso 17, o Senhor diz assim: neste encontro, tu não tereis que pelejar. Parai, estai quietos, e vede o livramento que o Senhor vos dará. Deus, o Senhor vai me levar diante dos meus inimigos? E se eu quero que eu pare diante dele? No Salmo 23, o Senhor diz assim: eu vou preparar uma mesa diante dos teus adversários, eu vou ungir tua cabeça com óleo, e o teu cálice vai transbordar. Eu creio em tempo de abundância, em tempo do derramado Espírito Santo de Deus sobre a igreja do Senhor Jesus, sobre a igreja do Senhor Jesus nesses dias,
Porque nesse encontro, nós não teremos que pelejar, e sim parar e confiar no Senhor. Ou confiar ao Senhor o comando dessa batalha. Ele vai nos conduzir à vitória. E no livro de Romanos, o apóstolo Paulo escrevendo na igreja de Roma, no capítulo 8, no verso 31 e 32, ele diz assim: que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará com ele graciosamente todas essas coisas? Que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se você ler os versos anteriores, você vai entender que o apóstolo Paulo estava dizendo à igreja de Roma: nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem principados, nem o presente, nem o porvir, nada poderá nos separar do amor de Deus que está expresso na pessoa bendita de nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso ele diz assim: Deus é conosco. E eles estavam diante do maior poderio bélico, que era o povo, o reino romano, que estava ali aprisionando, e eles dizem: que diremos à vista dessas coisas? Deus está conosco. Que diremos à vista deste momento de crise? Deus está conosco. O Senhor forte e poderoso nas batalhas, meu amado irmão. Nós temos que estar certo da direção de Deus, ainda que não compreendamos o momento. Ainda que você ache incoerente neste momento, vamos fechar as portas e nós vamos estar transmitindo. Você vê de uma maneira tão tacanha e miserável, muitas vezes. Quando nós temos a certeza que essa palavra, ela vai aos quatro cantos dessa terra, ela vai com poder e com autoridade, dizendo que este Deus tem o comando e o controle, não somente deste momento, mas é o Deus que tem o controle sobre todas as coisas. Eu não sei quais são os teus inimigos. Os inimigos que Josafá tinha que enfrentar eram os heteus, os jebuseus, eram aqueles inimigos que eram gigantes aos olhos deles. Eram gigantes que certamente traziam temor e medo ao coração daquele povo. Talvez o medo, a insegurança, como um gigante vem tentando te intimidar. Mas a palavra de Deus diz assim: parai, esteja quietos, ouça o que Deus quer falar. Ouça o que Deus quer falar neste momento. E Deus nos levará adiante para enfrentarmos o inimigo um a um. E para finalizarmos, o último verso de Êxodo capítulo 23, no verso 23, quando o Senhor diz assim: porque o meu anjo te levará. O meu anjo, que é o anjo do Senhor. Porque o menino nos nasceu, o filho se nos deu, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. E diz assim: porque o meu anjo te levará aos heteus, aos jebuseus, aos cananeus, e o Senhor diz assim: e eu os destruirei. E é isso que nós temos que ter certeza, de que Deus está no comando. Ele nos leva à batalha, mas Ele não nos lança na batalha e nos deixa só, não. Ele vai conosco nessa batalha. Eu gostaria que você fechasse os teus olhos. Eu gostaria que neste momento você entendesse que Deus tem um comando e controle sobre todas as coisas. Que Deus tem um comando e controle sobre a tua casa. Que Deus tem um comando e controle sobre todo este momento. Que é tempo de nós entrarmos no nosso quarto, na nossa intimidade de oração, de falarmos com Deus, de buscarmos o Senhor. E Ele diz: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se ele orar,
se ele buscar a minha face, eu vou ouvir dos céus, eu vou perdoar os seus pecados, eu vou sarar a sua terra. E eu creio que é tempo de cura, é tempo de cura sobre a nação brasileira, é tempo de cura sobre as nações. E aquele que é o Deus forte e poderoso nas batalhas, ele está aqui presente, pronto a curar, a derramar o bálsamo que cura. Eu não sei o que tem te afligido neste momento, mas eu quero que você se posicione aí em pé, onde você esteja. Talvez aqui neste local, neste templo, talvez na sua casa, talvez ouvindo essa mensagem. É tempo de se posicionar, é tempo de parar, é tempo de estar quietos, é tempo de deixar Deus agir. Esse Deus que tem um comando sobre a tua vida, sobre este momento também. Ele quer trazer sobre a sua vida a cura de vida. Talvez você esteja ouvindo essa mensagem e esteja num leito de hospital, e o medo tem assolado o teu coração, mas é na autoridade do nome de Jesus que toda ação do mal bata em retirada deste quarto de hospital, trazendo cura, trazendo restauração a este físico. Deus, liberando a tua palavra de cura, Senhor. Como o Senhor diz, eu vou enviar o meu anjo, ele vai adiante de vós, ele vai enfrentar os inimigos e eu vou destruí-los. Deus, recebe, Deus, diante do teu altar, Senhor, aquilo que tem afligido, Senhor Deus, este coração, esta família, este lar, Senhor. E é na autoridade do nome de Jesus, este nome que é sobre todo nome, que toda e qualquer ação contrária eu repreendo agora, em nome de Jesus, trazendo saúde sobre a nossa nação, trazendo saúde sobre o nosso estado, trazendo saúde sobre a nossa baixada, trazendo saúde sobre a igreja do Senhor, Deus amado. Rebaixai, porque tu és o Jeová Jireh, o Senhor que te cura. Seramaia, o Senhor forte e poderoso nas batalhas. Ele entra neste combate, ele está neste combate, ele está neste combate. Deus, aquieta este coração, Senhor, este coração que está passando por este momento de aflição, Senhor, este coração que está sem opção, Senhor Deus, de caminho a seguir, Deus, que o caminho, que é sobre modo excelente, venha da tua parte, se desvendando na frente dessa pessoa, porque o Senhor Jesus disse, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, ninguém vem ao Pai, a não ser por mim. Senhor, se revela a este coração, Senhor, que todo engano, Senhor Deus, seja repreendido, toda ação do mal seja repreendida, em nome de Jesus, e que tenhamos nestes momentos tempo de salvação, tempo de